Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Antônio Henrique. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo em português, no qual estou gravando com um microfone profissional condensador e espero que todos vocês agora possam acompanhar melhor tudo aquilo que eu quero compartilhar. Enfim, relacionado com a educação de idiomas, educação como um todo, inovação, conceitos e ideias. Enfim, vocês assistiram recentemente um vídeo no qual eu falo sobre a perguntação, que é uma tendência educacional relativamente nova, ou seja, eles pegaram algo muito antigo que vinha lá do Sócrates, filósofo grego, e eles modernizaram e contextualizaram essas premissas dentro de contextos mais abertos a aprender, construir conhecimento fazendo uso de tendências, ok? Enfim, este vídeo vai ser então relacionado a como podemos aplicar a perguntação, ou seja, trazê-lo à prática. No vídeo da perguntação eu falei sobre a maiêutica psicagogia, que realmente favorece no conceito de processo e no progresso também nesse processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a evolução do mesmo, optimização, aprimoração, ok? Agora, como é que podemos trazer isso à prática? Pois não somente com baralho, ok? Aquele baralho com 100 cartas, eu tenho perguntas muito bacanas que trabalham tanto o lado objetivo e sobretudo o subjetivo da língua, fazendo com que o aluno se esforce por elaborar respostas mais criativas, que ele traga mais do lado pessoal dele, o lado individual, onde estão suas particularidades e consecutivamente ele possa criar essa harmonia entre língua e linguagem. Espero que até agora vocês estejam compreendendo que o que eu venho trazendo nos meus vídeos é isso, é uma relação entre língua e linguagem que é muito indispensável, é muito importante que todos nós que vamos aprender um idioma estrangeiro consigamos criar essa ponte entre língua e linguagem, onde a maioria das propostas educacionais não conseguem. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo de um programa que normalmente eu costumo utilizar nas minhas aulas, ou seja, eu estou revelando a vocês uma das minhas aulas particulares, ok? Mais de um aluno pagou por ter tido acesso a essa informação e hoje eu decidi trazê-la à superfície, pois eu penso que não somente por estar compartilhando, mostrando um pouco mais da minha didática, que eu estou vendendo o meu ouro, mas aqui se trata de que todos nós possamos construir algo melhor em prol da educação. Portanto, esse vídeo vocês irão ver, ok? Perguntas, perguntação, ok? A ação das perguntas. No entanto, essas perguntas são muito criativas, ok? Estão muito bem contextualizadas dentro no que se refere a um programa de televisão, onde nós vemos entrevistador e entrevistado, portanto, tem todo um porquê dele estar fazendo essas perguntas no final da entrevista, que pode durar 1 hora, 1h30, mas nós iremos somente assistir essa parte da entrevista que ele faz a várias pessoas. Não vou ainda falar, ok? Quero que vocês assistam com calma. O vídeo está em inglês. Mesmo que vocês não entendam o vídeo, assistam até o final, pois uma vez concluído, eu irei dar as explicações de como está sendo feita aí essa tendência de perguntação, ok? Que é uma amplitude, uma amplificação, expansão da didática, ou seja, é onde realmente a didática deveria de chegar, é onde a didática deveria de estar, enfim, se manifestando, e não somente nessa transferência de conhecimentos que nós vemos nas propostas convencionais comerciais de escolas, quer seja da rede pública estadual ou particular, enfim. Quando eu falo de transferência de conhecimento, é simplesmente dizer isto é assim, assim, assado e acabou.
sem entrar em outros lados, em outras, enfim, explorar todo um sinfim de recursos que nos oferecem os conhecimentos, os saberes, enfim, a educação como um todo, ok? Então beleza, vou colocar o vídeo e espero que todos vocês gostem. Vamos lá! What is your favorite word? Love. 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 Yes. 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 No. Grace. Grace. Dad. 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 Daddy. Daddy. What is your least favorite word? No. 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 I've never been a fan of no. Hate. 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 Moist. 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 That was my least favorite word! What turns you on? Creativity. Creativity. Creative people. Laughter. 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 What turns you off? Arrogance. Arrogance. Arrogant. Arrogance. What sound or noise do you love? My children's voices. My children's voices. Sound of my children. The children laughing. What sound or noise do you hate? Gasoline leaf blower. Leaf blowers. Brakes. Preaching of brakes. Preaching tires. Now the moment the students have waited for. What is your favorite curse word? You. A series of f***s. What profession other than yours would you like to attempt? Architecture. Architecture. Architect. Architect. History teacher. History teacher. 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 What profession would you not like to do? Law. Lawyer. Lawyers. Lawyer. Accountant. Accountant. Accounting. Accountant. Finally, if heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? What took you so long? What took you so long? Come on in. 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 E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Espero que tenham gostado desse trecho de um seriado bastante bacana que eu costumava assistir quando eu morava fora, num canal chamado The Biography Channel. E bom, quem não gosta de cinema, não é verdade? Quem que não tem um ator favorito, uma atriz favorita? Vocês têm esses capítulos, episódios no YouTube gratuitos para assistirem. Acredito que não terão de todos os diretores de cinema, como atores, atrizes ou outros personagens também, pois foram mais de 200 episódios que foram gravados. Eu acredito que nos dias de hoje o programa não continua sendo emitido, mas tem um porquê de o entrevistador estar fazendo essas perguntas sempre no final da entrevista aos atores. Tem uma história por trás disso. Esse entrevistador, que seria o James Lipton, se embasou num programa chamado Apostrophes, que foi transmitido desde 1975 a 1990, e logo também de outro programa que se chamava Bouillon de Culture, desde 1990 a 2001. Pelo visto, essas perguntas foram retiradas de um outro questionário que tinha questões um pouco mais daquela época, e esse questionário, com mais questões, foi inspirado num outro questionário, ok? Que quem trouxe esse questionário foi um tal Proust, Marcel Proust, no final do século XIX, quando ainda era um adolescente, e vinha num livro chamado Album to Record Thoughts and Feeling. O nome daquele questionário chamava-se Confissões. Enfim, muito do cinema americano tem se inspirado no francês, ok? Técnicas, formas de interpretação, enfim. Para quem estudou cinema, teatro, sabe disso. Portanto, eu queria fazer agora as questões em inglês e português com vocês, pois eu sei que o vídeo foi bem rápido
e talvez não todos vocês tenham pego as questões que foram aparecendo em pop-ups, ok? Vamos lá, eu vou começar a ler as 10 questões, quero que vocês façam as respostas num papel, pode ser em caneta, em lápis, e depois explicarei como é que isso é abordado numa aula de idiomas, como isso realmente pode ser ministrado através da tendência educacional de perguntação e como é que nós podemos nos aprofundar nessas perguntas, isto é, como é que podemos ir além somente da pergunta e a partir daí vocês podem estar incorporando novas palavras, frases, expressões, enfim, é um componente de um processo bem elaborado de ensino e aprendizagem de idiomas e acredito fielmente que é uma técnica de perguntação, pois trata-se de um direcionamento bem específico para as pessoas. No caso, o James Lipton fez para atores, ok? É um programa que se embasou em outro e nesse outro programa também era feito para atores, atrizes, né? Por que trazer essas perguntas para personagens célebres, ok? Como é que de personagens célebres isso pode ser feito para alunos e alunas, como também professores e professoras? Vamos lá. Pergunta número 1. What is your favorite word? Qual é a sua palavra favorita? Bom, no meu caso, foi difícil que certos alunos tivessem a curiosidade de saber a minha palavra. É bem engraçado preparar o aluno, ele fica ansioso, fica curioso por saber quais serão essas perguntas e ele quer realmente responder. Sim que é verdade que mais de uma vez um aluno não conseguiu se estender, entregou a resposta aí, que seria a palavra em si, e lógico, depende muito de mim, professor, ou de você estar querendo saber mais do porquê ele escolheu essa palavra. Ok? What is your favorite word? Qual é a sua palavra favorita? Próxima, número 2. What is your least favorite word? Por último, qual seria a sua última palavra que você gosta? Ok? Vocês viram como a maioria respondeu no, mas teve outros que responderam hate, que seria o contrário de love. Não se sabe se a pergunta é feita pelo significado da palavra, ok? Pode ser negativo ou positivo, no caso, positivo favorite e negativo least favorite word, a última palavra que você gosta, ou pela sonoridade da palavra. Muitas pessoas escolhem love por como soa e também pelo significado que tem atrás. Número 3. What turns you on creatively, spiritually or emotionally? O que faz você ficar emocional, espiritual ou criativo? Vocês viram como a versão resumida dessa pergunta no questionário do James Lipton é What turns you on? Ok? Eu acabei de fazer para você a pergunta completa. What turns you on creatively, emotionally, spiritually? O que faz você se tornar criativo, espiritual ou emocional? Tem uma nuance aí, ok? No caso, perceberam como os atores responderam pessoas criativas ou criatividade, que é o que faz eles ficarem ativos, né? O que faz eles ficarem felizes. What turns you on? Também teve laughter, que seria risada. Muitos deles responderam laughter, que é risada, ok? What turns you off? Seria a pergunta número 4. O que faz você ficar para baixo, ok? Perceberam como os atores responderam arrogance? Tem muito de cultura americana nessas respostas, ok? O mindset das pessoas que moram nos Estados Unidos. Eu percebi muito isso porque assisti todas as entrevistas que o James Lipton fez nos atores e, enfim, como eu costumo dar aulas de inglês, eu preciso tocar também essa parte cultural, que é como os americanos pensam, como eles costumam se comportar, quais são seus hábitos, enfim, suas tendências ou inclinações. Eu senti muito isso nas respostas também dos atores. Muita gente vê
algumas coisas dos americanos como algo arrogante, na verdade, a forma como eles agem. No entanto, eles responderam, os atores, que não gostam disso, que é o que faz eles ficarem para baixo, que seria a arrogância, né? Meio contraditório, porque nós aqui no Brasil sentimos isso muitas vezes deles, mas nem todos eles são assim, ok? É uma má interpretação, na verdade, do jeito deles. Vamos para o próximo, número 5, que é a pergunta mais engraçada de todas, que é aí onde você dá risada com algumas respostas de certos atores. What is your favorite curse word? Ok? Curse word em inglês é um sinônimo de insult, que seria palavrão. Qual é a sua palavra favorita? Seu palavrão favorito, na verdade. Perceberam como muitos responderam fuck, que é foda, ou shit, como merda. Enfim, quando você faz essa pergunta a uma pessoa que eventualmente é muito formal, não gosta de se revelar facilmente, sente como ela fica meio constrangida a não querer responder isso, né? Próxima pergunta. What sound or noise do you love? E a próxima pergunta seria What sound or noise do you hate? Vocês podem dividir em blocos essas perguntas. O bloco número 1, que seria pergunta número 1 e 2. Bloco número 2, pergunta 3 e 4. Bloco número 3, pergunta 6 e 7. E bloco número 4, pergunta 8 e 9. Vocês perceberam que eu tirei a número 5 e a número 10? Porque elas não são muito encaixadas aí. São perguntas alternativas, ok? Porque agora, no bloco número 4, vejam só a pergunta. What profession other than your own would you like to attempt? Minha pergunta favorita. Por quê? Todos os atores, a maioria deles, responderam que gostariam de ser professores, né? Então você percebe aí que o americano valoriza mais o professor em comparativa ou em comparação com aqui no Brasil, né? Para que um ator diga isso, enfim. What profession would you not like to do? Que outra profissão você não gostaria de fazer? E eles respondem todos lawyer. Ninguém quer ser advogado aqui, ninguém quer mexer com leis, né? Outro motivo pelo qual eu adoro este tipo de programa, né? Porque mostra como realmente um ator não quer, como realmente os atores não, lá nos Estados Unidos, né? Não gostam muito de advogados, né? Enfim. E a última pergunta, número 10. If heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? O que você gostaria de ouvir quando você chegasse às portas de São Pedro, lá no céu? O que você gostaria de ouvir Deus dizendo a você? Bom, no caso em inglês, eles chamam as portas de São Pedro pearly gates, que seriam as portas com pérolas, portas anacaradas, né? Aquelas portas lindas do paraíso, the heaven, ok? Paradise. E é engraçado o que eles dizem, né? Você percebe que os atores falam, enfim, para a atuação deles. Para quem realmente se identificou com a atuação de algum que o outro ator, quando você assiste eles respondendo essas perguntas, que vocês veem um pouco do lado mais íntimo da coisa, vocês conseguem se conectar com eles, não é verdade? Bom, então era isso o que eu queria compartilhar com vocês neste vídeo. Muitas pessoas enganadas, participando de cursos em escolas convencionais, elas pouco sabem de que estão aprendendo idiomas de uma forma muito maçante. Tem muitos métodos convencionais, comerciais, que frisam demais em perguntar, ok? É um excesso de perguntas que são feitas aula após aula e sempre visando o quê? A estrutura gramatical. Ou seja, perguntar para ver se o aluno consegue realmente se organizar e fazer com que a estrutura esteja correta de acordo com a norma, a regra, tal. Enfim, isso aí eu já estou trabalhando aqui nos meus vídeos em explicar a vocês como essa gramática não leva você a nenhum lugar, somente a uma aversão a
rejeitando o idioma, fazendo com que você tenha, enfim, acabe não gostando do idioma e pense que seja difícil aprender inglês, espanhol ou qualquer outra língua, né? No caso, o que nós vemos aqui com esta técnica de perguntação? Se trata realmente de buscar perguntar ao aluno, que nesse caso a gente viu como foi feito aos atores e atrizes, mas perguntar ao aluno certas perguntas que façam ele sair de sua zona de conforto, ok? Isso já é aplicado por coaches, já é aplicado por psicólogos, né? E por que não professores? Que foi isso que eu vim falando lá no meu vídeo da psicagogia maiêutica. Fazer com que o aluno saia desse padrão ou dessa caixa, ok? E ele venha responder algo da realidade dele, ok? Que pode ser da realidade do trabalho, em casa, mas ir além, falar de sonhos, falar de ideias, falar de desejos, enfim, por que não tocar uma parte mais subjetiva, ok? Mais humana? Muitas aulas são focadas num aspecto muito objetivo, ok? Eu já devo ter abordado isso em outros meus vídeos anteriores, que muitas das propostas foram inspiradas nas correntes estruturalistas e no behaviorism, ou seja, numa época em que a qualidade da educação de idiomas era muito fraca e tinha-se uma concepção naquela época de que aprender idioma era aprender regra, ok? Que era a única maneira como você se diferenciava do resto das pessoas que não tinham cultura, não sabiam trazer frases, enfim, compor, produzir frases de acordo com o que era estipulado pela elite, pela burguesia, né? Muito disso mudou hoje em dia. Outras concepções existem por aí, como as tendências, ok? Approaches, que são as abordagens, conceitos novos foram revalidados, foram pesquisados, enfim, tem de tudo aí. Mas não, continua se fazendo em tantos métodos, ok? Dessas marcas aí, não vou citar os nomes. Aí você fica perguntando sempre a mesma coisa. É realmente triste como fazem com que alunos sempre estejam vibrando nessa infantilidade e não se respeita o fato de que esses alunos sabem realmente, eles têm estruturas internas, eles conseguem mesmo criar. Na maioria das vezes eu vejo alunos que têm essa estrutura interna, eles conseguem eventualmente responder perguntas subjetivas em português, que é a língua materna deles, ou em espanhol, mas não sabem fazer isso em inglês, porque não estão acostumados a pensar isso em inglês, ou em espanhol, ou outro idioma. Porque sempre a proposta é o quê? É fazer você primeiro estruturar as frases, as palavras, ok? Num conceito gramatical, que é só um conceito. Nada impede você de estar me respondendo coisas mais subjetivas. E posso te dizer que você estará trabalhando outros planos de sua memória, de sua mente. Ok? Outras formas de se aderir aos significados. Porque vejam só, quando eu pergunto what turns you on, what turns you off, o que faz você ficar animado, entusiasmado, o que faz você ficar para baixo, triste. Aí você vai lá e me responde em inglês com algumas palavras que você já memorizou. When I listen to classic music, I feel well. I feel inspired. Ok? Aí você me acabou de responder. Quando eu ouço música clássica, eu me sinto bem. Eu me sinto inspirado. Olha só, de uma resposta, você pode se aprofundar tantíssimo. Ok? Aí você como professor, ou vice-versa, você como aluno, vamos lá, vamos falar um pouco de Mozart, de Bach, de Vivaldi, ok? Vamos ler alguma coisa juntos na internet, em inglês ou em espanhol, no idioma que você esteja praticando. Não se trata de fazer a pergunta por fazer. Do mesmo jeito você vê alguns métodos que colocam frases célebres, os quotes lá em cima, da lousa, que seria o quadro branco. Você vê lá o professor escrevendo, e em nenhum momento você vê o professor perguntando o que vocês pensam desta frase. A pessoa só escreve a frase lá. E tem-se por concebido que fazer alunos pensarem em cima dessa frase célebre não vai ajudá-los a estimular os conhecimentos
ou construir o conhecimento que eles estejam lá fazendo, enfim. Não vou entrar em detalhes agora, mas é o que eu vejo muitas vezes, o fato de você compartilhar uma frase, que não tem por que ser filosófica, tem de várias índoles, e você vê como somente for compartilhado a frase, não se busca discutir, dialogar, debater sobre isso, ok? Estas perguntas ajudam você direcionar, ok? O processo de ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem do aluno para vários outros patamares, ok? Pessoal, isso é tudo então. Espero que tenham gostado desta aula. Espero que tenham respondido aos 10 questionamentos. Façam essas perguntas aos seus amigos, se você é casado, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ok? Façam a pergunta: que som você gosta de ouvir? What sound or noise do you love? Ok? Se vocês sentiram que podem ter resultados e podem realmente fortalecer algum relacionamento com alguém, deixem seu comentário, deixem seu like e posso fazer em novos vídeos uma leitura dos outros questionamentos do Marcel Proust, que são mais de 30 perguntas e vocês iriam levar as suas mentes às perguntas que eram feitas naquela época na França. É bem interessante ver o que chamava a atenção deles em relação à pergunta e o que é perguntado hoje em dia, ok? Estou lhe dizendo a vocês que a perguntação pode realmente levar ao aluno a se tornar um entusiasta dentro desse saber, dentro desse conhecimento que ele está construindo, que se tornará um saber, ok? Interiorizado nele de por vida, quem sabe? Ok, pessoal? Vejo vocês numa próxima. Até mais!